Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga e psicanalista, e estou aqui com a minha companheira... Tina Scotto, psicóloga. Exato. E hoje, pessoal, vamos falar sobre um tema... A gente ficou pensando do que a gente falaria sobre o Dia das Mães. A gente falou mês de maio, vamos falar das mães? A gente já falou de mães narcisistas, a gente já falou sobre os desafios da mulher moderna, a gente já falou sobre desafios da maternidade, mas tem um tema que a gente não explorou ainda e que é algo que mexe muito com a vida dos pais, com essa parte emocional e que a gente não ouve muito falar, né? Que é aquele Acho que nem existe, né? Exato, exato. E a gente falou, o que a gente pode, né, trazer aí para os nossos seguidores um tema interessante, diferente. E a gente vai falar de uma fase que todos os pais e mães que têm filhos passam, mas que às vezes não se dão conta, que estão passando por esse momento, que é a famosa fase onde que os filhos saem de casa. Seja porque eles foram estudar fora, seja porque eles foram, de repente, casaram, foram constituir a sua família, seja porque receberam uma proposta de trabalho fora do país. Então, enfim, essa saída dos filhos. E os pais podem sentir ali uma certa tristeza, um certo vazio, uma sensação aí de inutilidade, e isso se chama Síndrome do Ninho Vazio. Vocês já ouviram falar disso? Você conhecia esse Mas nome, o né, pessoal Tina? acha que é invenção, né? Quando você fala isso, né? A pessoa não leva a sério, né? Às Exato. vezes. Já acha que é um passarinho, né? Já vem aquela imagem, né, na frente. Mas tem tudo a ver, né? Se a gente pensar nesse simbolismo, né? A síndrome do ninho vazio. Imagina, seu filho tá alçando voo para as novas experiências. Saindo daquele lugar que antes era de acolhimento e proteção, né? E indo para uma outra realidade, né? Exatamente. Aí dá aquela sensação de silêncio, de vazio, né? O vazio não só dentro de casa, mas às vezes dentro dos próprios pais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá. Bom, gente, primeira coisa, acho que é importante a gente trazer aqui um pouquinho sobre a ideia de síndrome, porque as pessoas acham que quando se fala neste nome, de síndrome é uma doença, é algo grave, é uma psicopatologia, mas uma síndrome, na verdade, é um conjunto de características, ou seja, um conjunto de sintomas que levam à ideia de alguma questão. Então, primeira coisa, né? O ninho vazio aqui, a síndrome do ninho vazio, ela não é uma doença. Ela é um fenômeno emocional que muitos pais, enfim, pessoas passam, né? Cuidadores passam ali quando os filhos saem de casa. E esse conjunto de sentimentos, eles vão se manifestando de forma parecida. Então, todas as pessoas que passam por essa mesma experiência, a gente chama de síndrome do ninho vazio. Vocês já devem ter ouvido falar da síndrome do Peter Pan, qual que é a outra? Síndrome de Cinderela, síndrome do impostor. Mas é um termo que se usa para falar sobre esses fenômenos emocionais que às vezes as pessoas observados, passam. Né? Fenômenos Exato. observados que mantêm certos sinais e sintomas que a gente vai... Que são parecidos. Exatamente. Não necessariamente, neste caso aqui, não é uma patologia, né? E sim um fenômeno. Diferente do síndrome de Down, Sim. Que é algo diagnosticado, que é algo estudado, que é algo cientificamente comprovado. Não é o caso aqui. Uma coisa observada. Exato, da síndrome do ninho vazio. É só um fenômeno emocional e social que a gente percebe, tá? Então, primeira coisa é esclarecer o que é isso, essa questão de síndrome. A segunda coisa, né? O que sente a pessoa que está passando por esse processo de síndrome do ninho vazio? Então, como a gente falou, quando o filho sai de casa para estudar, para trabalhar, morar com alguém, recebe uma proposta para mudar de país, né? Às vezes até uma saída de, vou fazer um intercâmbio, né? Qualquer saída do filho, os pais começam a ter ali um vazio, um espaço não só emocional, mas também físico, que antes era preenchido por essa rotina de filhos. Porque pensa no seguinte, quando a gente tem um processo, né? Geralmente, como que é o processo teoricamente, que as pessoas entendem como normal, que é o que o social ali impõe. Você nasce, você vira criança, depois você vira adolescente,
Depois você vai para a faculdade, aí depois você começa a trabalhar, aí geralmente depois você se casa, depois que você se casa você tem filhos, e aí de repente você vira avô, vira avó, e aí nesse momento em que você tem os seus filhos, por exemplo, que é o que teoricamente é o padrão social, você durante muito tempo, principalmente as mulheres, elas passam a maior parte do tempo voltadas para esses filhos. Cuidado, né? O cuidado ainda está muito voltado para a mãe, né? Exato, não que os pais não possam sentir, mas acaba ficando uma carga maior. Então a mulher trabalha fora, por exemplo, ela trabalha fora, aí quando ela chega em casa, ela vai se preocupar em arrumar o uniforme do filho, fazer o lanchinho do filho, ou quando o filho já tá maiorzinho, saiu o filho para uns amigos para adolescente, preocupada, fica acordada até a hora que o filho chega em casa. Aí o filho de repente faz uma viagem, a mãe fica preocupada e liga pro filho para saber se tá tudo bem. Enfim, a rotina muitas vezes das mulheres fica muito voltada para isso. Né, em cuidar dessas crianças, em manter a sobrevivência dos filhos, mesmo quando eles já estão maiorzinhos, mas existe uma preocupação ali, né? Então, acaba girando tudo em torno disso, né? Às vezes, de repente, a mulher fala: eu não consigo, sei lá, fazer uma academia porque eu tenho que buscar meu filho na Não escola. consegue, né? No banheiro, né? Tem que deixar a porta aberta para ver o que que a criança está fazendo, né? Isso Exato, vira um né? costume da rotina da pessoa, Vira. né? Então, naquele indivíduo, ele passa a preencher 90, às vezes 100% da rotina dessa mulher. E Né? aí, ao deixar, né, Thaís, há uma quebra nessa rotina e Uhum, automaticamente aquela sensação de estranheza e de vazio, né? exatamente. E aí, no momento em que essa rotina é quebrada, como a Tina colocou, que esse filho sai de casa, você fica com uma sensação de que está faltando alguma coisa. Né? Porque o seu espaço foi totalmente preenchido por isso. Então, dá aquele sentimento de solidão, uma tristeza, às vezes uma angústia, uma sensação de inutilidade. Né? Como se você tivesse assim, agora não sirvo para mais nada, né? A falta de sentido realmente ali para a vida desses pais. Então, isso seria a síndrome do ninho vazio, né? De modo bem geral, é isso que a gente está falando, dessa sensação que a gente tem quando os filhos vão embora. Então, como a gente falou, a rotina muda, fica aquele silêncio. Você sabe que, gente, eu vou falar uma coisa, não me julguem. Não me julguem já julgando. Às vezes, por exemplo, eu não sou mãe de pessoas, eu sou mãe de pet. Eu brinco que eu sou mãe de pet. Idem. Né? A minha cachorrinha, quando ela sai pra tomar banho e que ela demora um pouco mais do que o do costume, eu tenho essa sensação de vazio, como Imagina se uma tivesse. criança. Imagina um ser humano que você cria ali 20 anos, ou às vezes até mais, né? Porque agora os adolescentes estão saindo, os adultos, os adolescentes estão indo até 30 anos na casa dos 40, pais, 50 né? anos, né? Então imagina, você passa uma vida inteira com uma pessoa ali ocupando toda a sua rotina. E mesmo quando os filhos crescem, os pais ficam super preocupados, né? Mesmo quando o filho, de repente, sei lá, viaja, ele vai ligar para saber se o filho tá bem, se o filho comeu. Não, eles falam que depois que você é mãe e pai, você não dorme mais direito, né? E eu acho que é verdade. Sim, sim. Eu vejo às vezes pela minha mãe, né? A minha mãe eu já tô com, né, com 40 a mais, a minha irmã também já é adulta. Eu não moro mais com a minha mãe, mas a minha irmã mora. E aí você vê toda uma preocupação, às vezes, de não dormir enquanto a pessoa não chega em casa. Então, realmente preenche muito desse tempo. E esse processo, né, de mudança, ele vai trazer ali uma insegurança, uma sensação de perda. E, gente, isso tudo é super comum, é super natural e é esperado que os pais se sintam assim, tá? O problema começa quando este pai e esta mãe não consegue sair deste processo. Que aí aquilo se prolonga por muito tempo. Aí a gente tem que começar a se preocupar, porque pode denotar ali que aquilo está trazendo aquela famosa frase que a gente sempre diz, né? Disfuncionalidade para a rotina desses pais. Aí é o momento de ter atenção, tá? Porque essa saída dos filhos, ela representa um processo de transição. Então, esse vazio é esperado, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Para melhorar esse processo? Ah, e tem uma coisa importante, tá, gente? Às vezes a saída dos filhos de casa coincide com momentos, às vezes, de aposentadoria, porque geralmente os pais já estão deixando de trabalhar fora. Em alguns casos, as mulheres já estão entrando no período de menopausa, né? Então percebam que é
várias transições, várias mudanças. Então, meu filho saiu de casa, tô me aposentando, entrei na menopausa. Ai, meu Deus, socorro. É muita mudança Não, e às de uma vez. vezes esses cuidadores lidando com o próprio luto dos pais, né? Por causa em função da idade também, né? Dos próprios pais, que têm perdas também, né? Dos próprios cuidadores dos pais, né? Dos que saem. Também tem, entra isso também, pela Sim. faixa etária. E esse processo da saída dos filhos também é um luto. Mais um luto que tem que vivenciar, né? Exatamente. Então, o que a gente faz, né? Então, acho que a gente gostaria de trazer para vocês algumas dicas, né? Sobre como que eu lido com isso, né? Quais são as estratégias que a gente deve usar para lidar com a saída dos filhos de casa. Então, para que vocês aí tenham algumas questões aqui que eu acho importante e já pega papel e caneta e anota aí, gente. Vamos lá. Pessoal, olha lá. Vamos anotar. Então, aceite seus sentimentos. Ou seja, reconheça que é normal sentir tristeza, que é normal sentir saudade. Permita-se vivenciar essas emoções que você teve ali nesse momento, sem nenhum tipo de julgamento, porque faz parte da vida e do processo, tá? Acho que é legal você pensar em redescobrir os seus interesses pessoais, porque como a gente falou, às vezes você fica ali atarefado com a rotina dos filhos, você não tem tempo de fazer uma academia, você não tem tempo de fazer uma aula de dança, você não tem tempo de sair com seus amigos. Então, de repente até anote, faça aí um checklist, né? Coisas que de repente você gostava de fazer e que você deixou de fazer no momento em que você passou a voltar os seus cuidados para os filhos, né? Então, redescobrir mesmo interesses, né? Então, o que eu gosto de fazer, o que eu detestava fazer e fazia enquanto era mãe. O que você falava, eu queria fazer, não posso porque tenho filho, né? Exato, Demorar um né? pouquinho mais no banho, sair para viajar, né? Sem compromisso, de ter aquela preocupação de voltar, porque a pessoa desacostuma, né? Tá tão acostumado a Exato. ter algum compromisso com um terceiro que esquece mesmo de viver a individualidade, né? Exatamente. Então, faz uma listinha Um mesmo, né? romance, né? Ter momentos mais românticos com o parceiro, quem não tiver, Exato, né? Se você tem um parceiro ali, investe no seu relacionamento conjugal. Aproveita para viajar com seu parceiro. Se você não tem um parceiro, aproveite para arrumar um crush, Isso. né? Ou Ou vai não quer um sair com crush, as amigas, vai né? sair com as amigas, Agora vai tomar um posso, café, vai pra balada. vai viajar. Né? Eu conheço várias pessoas mais maduras, idosas, que fazem cruzeiros, Mas você sabe que viajam com e você grupo. sabe que eu tive uma colega que ela tinha sempre o sonho, Thaís, de fazer uma outra faculdade. E como teve filhos no meio do caminho, foi um plano que foi deixado para depois. Na hora que as crianças foram crescendo e foram tomando, não foi fazer uma faculdade, depois está adorando, teve mudança de carreira, olha que beleza. Tem muitas mulheres que sim, que investem na carreira, que fazem essa Bacana mudança. isso, né? Verdade, eu já vi também casos assim. Né? Enfim, acho que assim, você vai fazer uma infinidade de coisas que você não fazia antes. Né? Então, a saída dos filhos de casa, gente, né, é mais do que não é uma perda, na verdade. É um processo Uma nova natural. fase. Né? É uma fase nova. Você pode ser desafiador, claro, né? Mas você tem a oportunidade aí de vivenciar experiências que de repente você não pôde por causa desses cuidados, ou de repente novos desafios também, novas coisas, novas perspectivas. É um momento de você ali se reconectar, talvez, com quem você realmente Se abrir deixou pra de novas ser, né? Não que eu não vou dizer que deixou de ser, mas eu acho que você acaba deixando um pouco de lado porque a gente postergando percebe, às né? vezes, é. Quantas pessoas a gente ouve falar, não fiz isso, não fiz aquilo porque eu casei, porque eu tive filhos. Então, aproveita esse momento para você se reconectar com essa essência, com quem você ali deixou um pouquinho de canto no armário, para você conseguir aí fazer dessa nova fase a melhor fase possível da sua vida, tá? E é muito legal também, gente, que os filhos apoiem também nesse processo de transição. Porque aqui a gente fala, os pais têm que se redescobrirem, aceitar seus sentimentos, fortalecer sua autoestima, né? Buscar aí, fazer laços sociais, sair com os amigos, mas os filhos também podem apoiar os pais nesse processo de transição, tá? Então, vocês, filhos, mantenha contato com os pais, né? Não é porque você saiu de casa que você vai abandonar seu pai, sua mãe, largar, nunca mais dou notícia. Não faço um telefonema, não manda uma mensagem, não manda nada. Então, mantenha contato, né? Liga, manda mensagem, faça videochamadas, mostra a presença, mesmo que você não esteja ali de corpo físico, né? Tem alguns pais, eu já vi isso também, que quando os filhos saem de casa, eles ficam muito preocupados com a alimentação dos filhos,
né? Se o filho vai comer, se o filho vai tomar banho, se o filho vai passar roupa, aí os pais começam a ir na casa dos filhos, fazer comida, levar roupa passada, lavar a roupa dos Lavar filhos, roupa, né? mudar a decoração da casa. Exato, não façam isso, né? Não façam isso. Seu filho precisa ter autonomia, ter independência. É claro, né, que também tem filhos que saem de casa, mas. E aí eu vou falar, tá, gente? Se aproveitam disso, que quer sair de casa, mas não quer assumir a responsabilidade. E os pais continuam ali ajudando, mandando dinheiro, fazendo comida. Não, gente, saiu de casa, independência, autonomia, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas isso não quer dizer abandonar os pais. Então, liga, manda mensagem, faça videochamadas. Faça com que os seus pais participem da sua vida, através das suas conquistas. Você conquistou alguma coisa, compartilha com seu pai, com a sua mãe. Faça programas novos com eles de vez em quando, né? Marque um almocinho, um jantar, um Exato. teatro, algo diferente, um passeio, né? Até uma viagem, né? De vez em quando, porque assim, às vezes você fica tanto com os pais, né, em casa, que você fica, vou falar de saco cheio, né? Você fala, ai, gente, toda hora, toda hora. Mas quando você sai de casa, você não vê todo dia. Né? E aí, talvez a convivência até melhore às vezes, né? Porque você consegue ter experiências novas, seus pais também conseguem ter experiências novas e ter troca, né? Ter tempo de ter saudades. Então, você pode também ter um novo cenário aí, se abrir para outras oportunidades de relacionamento com seus pais, porque é diferente, né? Sem E sombra de curtir dúvida. mais esses momentos que estão mais curtinhos, né? Mais distantes, às vezes acontece de gente mais raros. E que pode curtir muito mais e até fazer programas novos que às vezes a gente nunca fez com os pais, né? Exatamente, exatamente. Fazer um jantar para os pais, né? Falar assim, ó, aprendi a cozinhar, nem que seja um macarrão com queijo, né, tia? Miojo. É. Eu faço miojo aditivado, eu faço cada miojo louco. Deus é mais, eu detesto miojo. Nossa, adoro. Nossa Não Senhora. como sempre porque faz mal. Ah, desculpa, miojo. Mas não me patrocinaram, eu falo mal. Mas faz mal, gente. Vamos Então, lá, assim, né? Como diz a Tina, né? Proporcionar momentos aí de troca com seus pais, incluindo eles nas suas vidas, fazer programas diferentes. No começo, pode ser que seu pai, sua mãe te ligue muitas vezes querendo saber se está tudo bem, né? Ali te monitorando de alguma forma, mas isso é uma preocupação, né? Então, tenha paciência, né? É um processo de transição tanto para eles quanto para vocês. Então, tem que ter paciência com eles, né? E incentivá-los também a fazer coisas diferentes. Falar, mãe, aproveita. E aquela aula de dança que você queria fazer? momento, né? Incentivar realmente para que eles ali busquem novas atividades. E acho que é importante também, né, Tina, aí voltando para os pais, a gente fazer uma reflexão que, assim, a gente não é só pai, a gente não é só mãe, a gente também é filho, a gente também é profissional, a gente também é amigo, a gente tem uma série de papéis que a gente executa, né? Então, eu acho que uma dica importante, eu sempre falo isso para as mães que eu atendo, você é mulher, você não é só mãe, né? Então, é bacana que, assim, no decorrer aí, para quem tem filhos pequenos, eu acho que já fica como uma dica, para ajudar nesse processo de transição que vai acontecer em algum momento, para que você cultive também esses seus outros papéis no decorrer da sua vida. Porque senão, realmente, quando chega essa fase, acaba trazendo um certo sofrimento. E se por um acaso você estiver passando por isso e não está conseguindo lidar com isso sozinho, busca uma terapia. Busca uma ajuda profissional que vai, com certeza, te ajudar a descobrir aí, né? Redescobrir quem você é, né? Que eu acho que vale muito a pena. Tá certo? O que mais, Tina? Tem alguma coisa que eu não falei? Acho que não, acho que foi tudo isso. Quer aproveitar, Thaís, também para falar um Feliz Dia das Mães? Aí. É verdade, né? Então, a gente queria aproveitar, então, esse momento, né? Desejar aí um feliz Dia das Mães para as mamães aí, para as mamães que estão passando pelo síndrome do ninho vazio, por aquelas que ainda vão passar, porque todo mundo de alguma maneira vai. E eu queria também desejar para minha mamis, né, um feliz Dia das Mães aí, né? E é isso, né, Thaís? Muito bem. Gente, aproveitem, compartilhem o episódio com quem vocês acreditam que esteja passando por isso, que precisa ouvir esse podcast falando sobre esse tema. Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram do episódio. Vocês podem também falar
sobre temas que vocês querem que a gente traga aqui no podcast. A gente está aberta aí para conversar, para, enfim, trazer conteúdos novos para vocês. E para quem aí estiver passando por esse processo e precisar de suporte, pode também fazer contato com a gente, tá certo? Gente, um beijo para vocês, feliz Dia das Mães e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.